Êxodo 17, de 8 em diante. Êxodo 17, de 8 em diante. Êxodo 17, de 8 a 16. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, que tem sido o livro texto para as nossas ministrações de pré-encontro, ou de pré-reencontro e de pré-encontro. E essa seria a quarta aula do pré-encontro. Aliás, vai para o site também, como vamos fazer uma gravação especial, porque essa seria a quarta aula do pré-encontro. Êxodo 17, de 8 a 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim, lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse Yahvé a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: Yahvé é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra de Yahvé contra Amaleque de geração em geração. Queridos, o que veio ao nosso coração para compartilhar, pode se assentar, Deus abençoe. Todos são bem-vindos, nossos queridos visitantes, sintam-se à vontade, uma alegria receber todos vocês são uma bênção. E estamos numa expectativa muito grande pelo que Deus está fazendo e está por fazer. Glória a Deus. Amém. E que o que nós sentimos de compartilhar é que nós temos vivido um tempo em que temos recebido da parte de Deus uma direção. Saia do Egito e vá para o lugar que eu tenho determinado para você. Saia do Egito. E o Egito não é, para nós aqui, uma nação, não é um país. Respeitamos o Egito de hoje, respeitamos a nação do Egito, oramos pelos egípcios de hoje. Mas os egípcios que oprimiram Israel, eles são uma representação do mundo que nos oprime. Do mundo com seus valores nos oprime. O mundo nos oprime. É a corrida do dinheiro, é a corrida por fazer e acontecer. E muitas vezes a gente se vê sufocado por tantas coisas deste mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E esse mundo não é o planeta Terra, não é o globo terrestre, mas é um conjunto de valores, é um sistema de valores influenciado e controlado pelo diabo, e faz com que as pessoas fiquem aprisionadas sem saber. E nós temos tido uma caminhada, e você é convidado nosso para caminhar, porque você está aqui com a gente, então Deus está te chamando para sair do Egito, e nós temos feito isso. O pré-encontro são lições que a gente ministra semana após semana, preparando para esses eventos aqui. Como esse de 3 dias que nós tivemos do reencontro, para a gente chegar no reencontro, a gente teve algumas semanas de preparação. Você que não veio no reencontro, você virá, talvez, no próximo final de semana para o encontro. Então nós temos preparação para isso. E nessas semanas
todas as aulas que nós ministramos foi mostrando por que nós temos que sair do Egito. Porque o Egito é mau e ele nos escraviza. E em cada lição nós aprendemos que a gente vai saindo do Egito e vai abraçando algo novo. Há um pão novo que desce dos céus. A gente às vezes fica com saudade da comida que a gente tinha no Egito. A gente fica com saudade das baladas. A gente fica com saudade das coisas que a gente fazia e tal. Por quê? Porque a nossa carne é como se houvesse um magnetismo. A nossa carne de repente quer voltar para aquele estilo de vida. Mas Deus diz, não, eu tenho uma comida melhor para você. Eu tenho um pão que desce do céu. E se você comer desse pão e você beber dessa água, você nunca mais vai ter fome e nunca mais vai ter sede. Algo novo vai acontecer. E a gente vai passando aqui pelo Êxodo e a gente vai se deliciando. Que coisa tremenda. Chega um determinado momento, o povo está com saudade, quer voltar para o Egito. E Deus diz, não, eu vou preparar para vocês uma comida que desce dos céus. Aleluia. Só que de repente o povo come daquele pão que desce dos céus, caminha mais um pouquinho e aí tem sede, porque no deserto não tinha água. E tem sede. E o povo começa a murmurar contra Moisés. Cadê a água? Cadê a água? Cadê a água? E o que Deus diz? Vai para Horebe. Lá tem uma rocha. E você vai fazer o seguinte. Eu vou me encontrar com o povo lá de cima daquela rocha. E o povo vai beber. Como vai beber? Fere a rocha. Bordão que você tem na mão, fere a rocha. E na hora que você ferir a rocha, vai fluir água. Água é abundância. E o que Moisés fez? Moisés foi lá, pegou o bordão e ele tascou na rocha, feriu a rocha. E quando ele feriu a rocha, água, água, água. E a gente fica pensando, quem é essa rocha? A rocha é Cristo. Nesses encontros, a gente se depara com o sacrifício de Jesus. A gente o vê sendo açoitado por aqueles soldados romanos. A gente vê Jesus ali preso, humilhado, e os soldados romanos chicoteando, tirando sangue dos lombos, das costas de Jesus. Ele vai para a cruz, antes da cruz, a coroa de espinhos na sua cabeça. Rocha ferida. Cristo é a rocha. E uma vez que essa rocha é ferida, foi ferida no caminho para o Gólgota, no caminho para o Calvário. Foi ferido. Quando ele caiu, resvalou os seus joelhos, porque não aguentou o peso da cruz, o sangue do joelho, o sangue da coroa de espinhos, o sangue das chicotadas dos romanos, o sangue dos pregos nas mãos e nos pés, rocha ferida. Essa rocha ferida, quando a rocha é ferida, água. E o golpe ainda final, o soldado romano, quando Jesus já estava crucificado, todo ensanguentado, todo flagelado, o soldado romano ainda o fere do lado do coração. E a Bíblia diz que quando ele foi ferido, do lado do coração, sangue e água saíram. Rocha ferida, verte água. O que isso quer dizer? Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, e entendemos que ele não morreu pela humanidade apenas, ele morreu por mim, o Wilson Maia dos Santos. Coloca o teu nome. Jesus morreu põe o teu nome. Então diga a frase completa, Jesus morreu e põe o teu nome. Põe o teu nome. Não fala o meu nome não, fala o teu nome, tá? O Wilson morreu, Jesus morreu por isso, mas não. Jesus morreu por você. É a rocha ferida, quando você aceita este sacrifício para você. Ele morreu em meu lugar. E quando ele morre em meu lugar, sabe o que ele faz? Ele elimina os resquícios do Egito. Tudo que havia de opressão, de tristeza, de melancolia, de depressão, de doença, de câncer, de moléstia, de morte, de lepra, de vaidade, de ciúmes, de inveja, de pornografia, de imoralidade, de adultério. Tudo que era próprio do Egito, no qual eu vivia. Quando eu aceito esse sacrifício, Jesus morreu por mim, essa água é minha, esse pão é meu, eu como da vida de Cristo, eu me alimento de Cristo, a água de Cristo me refrigera, me sacia. Que bênção, que tremendo, aleluia. Então a gente tem passado por isso aqui, semana após semana. A gente tem falado sobre isso, o comer desse pão, o que é esse pão, o que é essa água. O
que é essa vitória? O que é isso? O que é isso que Deus vai fazendo na nossa vida? E Ele vai limpando. Chega num encontro desse e a gente ainda percebe que tem tanta sujeira, tem tanta coisa encardida em nós ainda. Tem tanta coisa em nós que ainda está impregnada em nós, e a gente só vai se dar conta quando a gente para tudo, para o filme, para a história. Eu vou agora me debruçar em Deus e ficar em Deus até descobrir o que há em mim ainda, de sujeira, na minha mentalidade, na minha maneira de pensar, na minha maneira de sentir, na minha maneira de decidir, de agir. Por que às vezes a gente não vê resultados na nossa vida? Porque a nossa atitude está errada. E a atitude não é a ação, é a minha postura interna. Eu estou pensando errado, eu estou sentindo errado, eu estou escolhendo errado. Por que eu estou pensando errado, sentindo errado, desejando errado, escolhendo errado? Por quê? Porque os resquícios do Egito muitas vezes ainda estão impregnados na minha vida e eu não estou sabendo. Porque a minha forma de pensar ainda está muito vinculada, está muito atrelada à forma antiga, à minha maneira antiga de pensar. E é somente nesses momentos em que a gente faz parar tudo para ficar com Deus, é que a gente diz: Deus, revela tudo. Passa o teu holofote, não é nem lanterna não. Passa o teu holofote na minha alma, no meu pensamento, nos meus sentimentos, nas minhas posturas. Passa o teu holofote, o holofote da palavra, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Passa o holofote da tua palavra no meu coração, escancara a revelação de Deus no meu coração. E eu vou começar a perceber: gente, eu estou tratando a minha esposa diferente do que eu deveria tratar. Eu estou tratando meus filhos de uma forma diferente. Eu estou tendo uma atitude chata. Eu estou tendo uma atitude ansiosa. E quando eu falo estou falando eu mesmo. Antes de vir para o reencontro, sabe o que aconteceu? Durante a semana, eu estava dirigindo o carro, mas eu estava tão cansado, eu vou dizer para os irmãos, eu estava tão cansado, há tantas coisas, e você corre as demandas, e atender pessoas, e às vezes você mesmo no serviço, você vai se esgotando também. E eu estava lá dirigindo o carro, e eu decidi fazer uma pergunta. Jesus, te faço uma pergunta: o que é a vida? O que é viver? Porque às vezes a gente trabalha tanto e deixa de viver. Entenda o espírito da minha pergunta. A gente faz tanto, mas a gente não desfruta nada. A gente não se deleita. A gente não tem deleite, porque a gente vive as demandas e corre para cá e atende aqui, apaga uma fogueira ali, e corre para trazer dinheiro para pagar uma conta aqui, e outra ali, e supre aqui, e corre ali, e atende o outro e tal. E eu perguntei: Deus, eu não posso continuar vivendo desse jeito, porque eu sou crente, em primeiro lugar eu sou crente, antes de ser pastor, eu sou crente. E todos os domingos, eu estou pregando sobre a vida. Mas sinceramente, Jesus, eu quero te perguntar: o que é a vida? O que é a vida? A vida abundante que o Senhor disse que a gente teria. Eu quero desfrutar. Porque eu estou correndo tanto e eu preciso dessa vida. E aí nós tivemos um momento tão especial. E eu descobri que a vida é sentar-se à mesa com o Pai. É comer da comida que o Pai me dá e me sentir protegido por Ele e amparado por Ele e descansar nele e me alegrar nele, me alegrar em família e ter o meu momento com a minha família em paz, com alegria, sem as tribulações do corre-corre, do faz isso, do faz aquilo outro, e de ter que atender e trazer resposta para todo mundo. Ter a alegria da vida, que foi a alegria do filho pródigo. Filho pródigo que se desviou, e não vou falar tudo não, porque eu estou com tanta vontade de falar, mas eu tenho um povo que vai ainda para o encontro do final de semana, então não posso falar tudo. Mas eu queria muito falar. Porque às vezes a gente, querido, a gente corre tanto, a gente faz tanto, mas a gente não desfruta de nada.
E foi isso que o Senhor foi falando ao povo: olha, vai se livrando dos resquícios do Egito, da mentalidade do Egito, eu vou levar vocês para um lugar novo. Um lugar novo. A gente tem passado por isso aqui. A rocha ferida. Na ferida de Jesus, as minhas chagas são curadas. Verdadeiramente Ele tomou sobre Ele as nossas enfermidades. Jesus foi ferido para que as feridas de alma que eu tenho sejam transferidas para Ele. Em cada chicotada nos seus lombos, era uma ferida que eu tinha, era uma ferida que você tinha, e que Ele recebeu. Cada prego cravado nas mãos e nos pés, era um prego, era um espinho de maldição, que havia sobre a sua vida, uma maldição financeira, uma maldição emocional, uma maldição de família, uma herança maldita de família. Era um prego na tua alma, era um prego no teu corpo, era um prego no teu espírito, e Ele levou sobre Ele. Para quê? Para que eu tenha vida, para que eu tenha alegria, para que eu tenha gozo, para que eu tenha a essência de Deus no meu coração. E uma vez que essa essência está no meu coração, eu vou levar para onde eu for, dentro da minha casa, na igreja, em cada lugar que eu for, a vida, vida, vida. Ele levou a morte para que você tenha vida. São essas aulas do pré-encontro, para a gente se apropriar de verdade do sangue de Cristo, da cruz que é aplicada nas águas amargas. Está tudo isso na trajetória dessas semanas todas que a gente tem ministrado. Eu estou falando isso, querido, porque às vezes a gente não percebe que é um caminhar, que a igreja está caminhando, e talvez alguns estejam até pensando: puxa, mas quando foi que o pastor falou sobre isso? Falei, estou anunciando isso aqui há meses. Venha, venha, venha. De 1º de agosto começa uma caminhada, e a cada semana tenho falado, a cada semana temos estado juntos. E que esse aqui não seja peso para ninguém, é que eu sou pastor e eu preciso falar para você. Eu preciso falar que a igreja está caminhando, eu preciso anunciar para todo mundo aqui que a igreja está em movimento. Eu preciso anunciar como pastor da igreja: igreja, nós temos uma igreja, temos uma caminhada. Eu preciso dizer para cada um aqui que a igreja está caminhando, que a gente não está parado, que a gente está caminhando, que aquilo que Deus colocou no coração, olha, começa um processo com a igreja no dia 1º de agosto e termina no dia 3 de julho do ano que vem. Começou no dia 1º, e no dia 1º de agosto nós começamos a sair. Começamos a sair do Egito, da mentalidade do Egito, começamos a nos expor ao pão, ao sangue, ao cordeiro, à água, às águas amargas que são curadas pela cruz e pela palavra. A rocha que é ferida, que verte águas. Estamos caminhando. E eu, como pastor, preciso dizer: estamos caminhando. Estamos caminhando. Mas hoje, queridos, nessa caminhada, apesar do pão, da água, do cordeiro, e de tudo isso que vai pelo caminho do deserto, algo que faz parte do deserto é a luta contra Amaleque. E essa luta contra Amaleque, que é a 4ª aula do pré-encontro, e que hoje eu decidi dar uma aula de pré-encontro para todo mundo, para que você entre. Porque o nosso Deus é misericordioso, Ele nos pega onde a gente está, e se você não vem a nós, a gente vai até vocês. Então estamos hoje aqui no pré-encontro, para todo mundo. É a 4ª aula, porque Deus está falando a cada um de nós: olha, se não olha mais para trás, o que foi, já foi, o que já foi. Hoje é dia 18 de agosto, dia 17 de agosto, em que nasceu uma nova igreja, foi ontem, nasceu uma nova igreja ontem, no dia 17 de agosto, mas hoje é dia 18, então não fica mais olhando aquilo que foi, aquilo que passou já ficou para trás, mas hoje Deus vem a você no lugar onde você se encontra. Se hoje você ouvir a voz de Deus, pega daqui para frente. Se hoje você ouve, pega daqui e vai, e não larga mais. Não larga mais. Estamos juntos. E os que estão mais à frente, esperam um pouquinho os que estão mais atrás. Mas no final, como nos diz o Salmo 84, oh, que maravilha, o Salmo 84 é lindo, né? Porque vão chegando no lugar de força em força. E isso quer dizer o seguinte: alguns
nessa trajetória vão chegando de força em força. A força de um é diferente da força do outro. O que talvez tenha mais vigor e mais força chega primeiro, mas aquele outro que talvez não teve tanta força, ele vai chegando um pouquinho atrás. Mas todos nós chegaremos. No Salmo 84, uns chegam primeiro, outros chegam um pouquinho depois. Eles chegam para a festa, para a grande festa do tabernáculo. Glória a Deus. Mas todos vão chegando de força em força, de força em força, de força em força. Vão chegando, uns primeiro, outros depois, mas vão chegando. Quero dizer que ontem foi meu aniversário. 48 anos. Mas o melhor aniversário da minha vida foi ontem. Melhor aniversário da minha vida, sem Facebook, sem internet, sem televisão. Ficamos 3 dias sem nada disso. Nem vi quem me deu parabéns aí na internet, vou ver quando chegar em casa hoje. Mas nem vi nada. Mas foi o melhor aniversário da minha vida, estar com o povo de Deus. Foi ontem. E a Luzia, um dia antes, dia 16. Estar na casa de Deus. Mais vale estar nos atos do Senhor do que em qualquer outro lugar. Mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Mas, querido, essa luta contra Amaleque, ela é terrível. Porque ela acontece mesmo depois de todos estes processos importantes. De tudo aquilo que eu falei para vocês e que não vou falar de novo, senão a gente vai tomar muito tempo. Mas mesmo o povo tendo passado por todos esses bons processos, mas chega um momento que Amaleque vem. E o espírito de Amaleque é um espírito terrível. E a palavra de Deus diz que o Senhor fará batalha contra Amaleque de geração em geração. Se é de geração em geração, eu preciso lutar contra o espírito de Amaleque na minha geração. Diga, eu preciso lutar contra o espírito de Amaleque na minha geração. Sabe por quê? Lá em Deuteronômio, capítulo 25, eu quero que você procure comigo, se o Israel puder me ajudar também, se você tiver alguma dificuldade de achar. Deuteronômio 25, de 17 a 19. De 17 a 19. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Olha só, se a gente está saindo do Egito, não espere que não vai ter luta. Vai ter luta. Porque se a gente está saindo do contexto do mundo, da mentalidade do mundo, essa trajetória nos reservará lutas e batalhas. E você tem que estar ciente disso. Vou ler de novo o versículo 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Diga para o seu vizinho, não te esqueças. Diga para o outro com autoridade, não te esqueças. Diga, eu não vou me esquecer. Eu não vou me esquecer. Eu não vou me esquecer. Porque a memória de Amaleque será apagada e Deus infligirá uma batalha contra Amaleque de geração em geração. E nós estamos nessa geração. Nós somos responsáveis não pela geração que passou, mas somos responsáveis por essa geração. E esse espírito de Amaleque é um espírito covarde. Sabe por quê? Porque ele ataca pelas costas. O espírito de Amaleque é um espírito que ataca pelas costas. Qual que é o perfil dele? O versículo 18 é muito importante. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. O que é retaguarda? Retaguarda é as costas. A vanguarda é o que está à frente de nós. E Satanás é covarde, queridos. Porque ele não ataca pela frente. Porque se é pela frente, a gente está vendo. É ou não é? A gente está vendo, opa, o inimigo veio, então dá tempo de se organizar, né? Montar o exército, as armas e tal. E você se prepara para a guerra. Mas quando ele te ataca na retaguarda, não dá tempo.
Você não se programou para a guerra. Você não percebeu por onde ele veio, de onde ele veio. Você não se deu conta. De uma hora para outra você vê um turbilhão vindo na tua vida, você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, você não sabe por quê. Por quê? Porque o espírito de Amaleque é um espírito contra o qual precisamos estar atentos. Ele não vai dar sinal de bandeira dizendo, olha, eu estou indo à guerra, olha, prepare-se porque há 3 dias vou entrar em batalha. Não, ele não avisa. Se ele não avisa, você tem que vigiar. Eu não sei o que vem na segunda-feira. Eu não sei o que me espera na segunda-feira. Talvez o espírito de Amaleque tenha preparado alguma coisa, porque ele é especialista nisso. Para vir pelas costas. Ele não dá sinal. Ele não faz barulho. Então, se eu sei que eu tenho uma luta contra ele, e essa luta contra ele é na minha geração, o que eu tenho que fazer? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. Esteja atento, esteja percebido. É a parábola das 10 virgens, esteja percebido, porque a qualquer hora chega o noivo. E quem tem azeite? Quem tem azeite? Está apercebido, está atento à caminhada, está atento ao que está acontecendo. Mas uma coisa interessante, queridos, que eu quero ministrar com graça ao teu coração. A quem foi que Amaleque pegou? Vamos lá. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado. Diga, desfalecido, abatido e afadigado. Eu quero hoje que você entenda o olhar de graça e de misericórdia para com você e para comigo. Porque Ele sabe quando eu estou afadigado. Ele sabe quando eu estou abatido. Ele sabe, querido, que não é fácil o nosso dia a dia. Eu falei aqui de muitas coisas, estou na pele de vocês, vocês estão na minha pele, vocês sabem o que é. Não é fácil. Não é fácil a gente trabalhar o dia inteiro para trazer o pão para casa. Não é fácil a gente lidar com criança pequena. Não é fácil a gente lidar com enfermidade na família. Não é fácil a gente lidar com situações que nos afadigam, com situações que nos abatem, com situações que às vezes nos pegam e nos deixam num ritmo mais lento em relação ao outro grupo que talvez esteja avançando com um pouco mais de velocidade. Não é fácil. E tanto é que o Senhor olhou para os abatidos e para os afadigados, e Ele não olhou para eles com um dedo acusador dizendo, olha, você está ficando para trás. Não! Porque o Senhor conhece exatamente as minhas lutas diárias e as suas lutas diárias. Ele sabe. Quando nós nos afadigamos, quando nós desfalecemos, quando a gente vai ficando num ritmo um pouco mais lento por causa das situações da vida, Deus sabe. E é por isso que Deus prometeu aniquilar Amaleque. Por quê? Porque Amaleque não teve temor a Deus. Qual que é a ideia? Deus ama tanto o desfalecido, o desanimado e o abatido, que quando Amaleque feriu esses que estavam mais para trás, porque Amaleque fez exatamente isso, ele não foi honroso, ele não foi leal, ele não travou uma batalha de frente com os mais fortes, ele pegou os mais enfraquecidos que iam ficando na retaguarda. Mas, queridos, esses desfalecidos eram tão amados por Deus, que Ele atribuiu uma palavra de vingança contra Amaleque e de riscar a memória de Amaleque. Por quê? Porque Amaleque foi covarde de ferir os abatidos, ferir os desanimados, e Amaleque não temeu a Deus. O que é não temer a Deus? Quando você fere alguém que já está no chão,
você está desonrando a Deus, porque Deus honra o que está abatido. Quando você se levanta contra aquele que está desanimado e pisa naquele que está desanimado, naquele que já não tem mais nada, você está desonrando não o abatido, você está desonrando o próprio Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é o pai dos órfãos e é o marido das viúvas. O Senhor é o verdadeiro herói, defensor dos fracos e dos oprimidos. É Ele que tocou em alguém que está cansado, tocou em Deus. Tocou em alguém que está fragilizado, tocou em Deus. Tocou em alguém que está desfalecido, tocou em Deus. E é por isso que Deus disse: eu riscarei a memória de Amaleque, porque ele tocou em alguém que estava ficando para trás. Pelo desfalecimento, pelo abatimento, pelo cansaço, pela fadiga. O que Deus está fazendo hoje aqui? Na minha vida e na sua vida. Enxertando ânimo, para você não parar, para você não parar, para você não parar, porque Deus é o teu juiz, Deus é teu juiz, Deus é teu juiz. E foi nessa hora que Ele se revelou com um nome diferente de todos os outros nomes. Ele disse: eu riscarei Amaleque do mapa, a memória de Amaleque será riscada. Sabe por quê? Porque hoje eu me revelo como Yavé Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Esse território não será do diabo. Entende o que eu quero dizer agora? Por que às vezes a gente se abate? Porque o diabo vai fincando as bandeirinhas dele no território da nossa vida. É ou não é? Por que a gente vai desfalecendo? Porque Satanás, sabe o que ele faz? Sabe um dos cuidados que o homem teve quando ele foi para a lua? Uma das coisas que o homem teve, um dos cuidados que ele teve quando ele foi para a lua foi de fazer o quê? Fincar a bandeira, dizendo: eu estive aqui. É como se fosse um senso de propriedade, né? Um senso de propriedade. Olha, eu estive aqui. A lua é minha. Esse território é meu. Satanás quer fazer a mesma coisa. Acontece uma coisa no teu casamento e ele vai lá e finca uma bandeira dizendo: olha, o teu casamento agora está nas minhas mãos. O diabo quer fazer isso. Fincar uma bandeira para dizer: eu finquei uma bandeira da discórdia e você não vai conseguir sair da discórdia, porque eu finquei uma bandeira da discórdia. E aquela bandeira do diabo fincada naquela área é desânimo para você, porque todos os dias você se depara com aquela bandeira. Todos os dias você se depara com aquela bandeira, com aquela mensagem, com aquele sinal. E como é que essa bandeira se manifesta para a gente? Às vezes a cara feia do marido, às vezes o desânimo da esposa, às vezes um filho que te afronta, às vezes a falta de dinheiro, às vezes a dívida no banco. Todos os dias que você vai lá, pega o extrato, está no vermelho, é uma bandeira de Satanás dizendo: eu estou fincando uma bandeira aqui. Você não vai ter sucesso na tua família, nem nas tuas finanças. A bandeira de Satanás é Amaleque. E essas bandeiras que ele vai fincando, como que eu sou proprietário dessas áreas da sua vida, vai te abatendo, vai te desanimando. Você não consegue caminhar no ritmo dos outros. A bandeira. Mas, amado, glória a Deus, porque quando o Senhor nos ensinou acerca de Amaleque e disse que faria guerra contra Amaleque de geração em geração. Por quê? Porque eu sou Yavé Nissi. O Senhor é a minha bandeira. E agora você vai para a glória de Deus dizer, em nome de Jesus, as áreas da sua vida que estavam até então nas mãos do diabo, você vai lá pela fé e você vai chegar nas áreas da sua vida e vai tirar na autoridade do nome de Jesus, vai quebrar aquela bandeira na sua coxa, no seu joelho e vai dizer: aqui não, Satanás. Não haverá mais nenhuma bandeira de Satanás, nem nas minhas finanças, nem na minha saúde, nem na minha estabilidade emocional, nem espiritual, nem física. Satanás não terá nenhuma bandeira mais na minha vida.
Por quê? Porque Yahvé é a minha bandeira. Eu queria que toda a igreja falasse amém, glória a Deus. Toda a igreja, toda a igreja. Aleluia. Yahvé é a minha bandeira. Que coisa tremenda. E é isso que Deus faz na vida da gente nesses dias. É isso que Ele faz. Não só nesses dias, mas na jornada, na caminhada. É isso que Ele faz. É isso que Ele faz. Yahvé é a minha bandeira. Mas, amados, qual é a garantia de que isso pode de fato acontecer na minha vida? Qual é a garantia? A palavra de Deus diz que quando Moisés foi para militar contra Amaleque, Moisés subiu ao monte e com ele Arão e Hur. E Josué desceu ao vale para lutar mesmo, com espada, com as armas, contra o exército de Amaleque. Foi uma batalha fortíssima. Uma batalha fortíssima, uma guerra. E Moisés subiu ao monte. Moisés subiu ao monte. E Josué desceu ao vale. Moisés subiu ao monte. E Josué desceu ao vale. Onde você está? Você está no monte ou você está no vale? Às vezes a gente vai para o monte da oração, mas o dia a dia é vale mesmo. Não tem jeito. Você tem alguns momentos que são momentos de oração. Mas a grande parte da tua vida é no vale. É lidando cara a cara com a coisa feia, com o bicho ruim. É o dia a dia. Bem que a gente gostaria de subir ao monte como Moisés, ficar lá no monte, Josué se vira aí embaixo, e eu vou ficar aqui adorando e levantando as mãos. Minhas mãos estão cansadas, mas eu tenho 2 amigos, né? Arão de um lado e Hur do outro lado, porque a Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas. E chegou um momento que Moisés estava lá no monte, fazendo o quê? Intercedendo por Josué, que estava lá no furor da batalha, junto com os guerreiros. E Moisés estava lá em cima. Mas a Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas. E ele não conseguia ficar muito tempo. E a batalha era muito longa. Amados, a batalha não é de 15 minutinhos, não. A batalha foi de um dia inteiro. Imagina Moisés ali e Josué no vale, na batalha, só ouvindo barulho de espada, e horas e horas e horas e horas. Amado, é uma coisa terrível. E eles entraram pela madrugada. A Bíblia diz que rompeu o dia e eles estavam em batalha. Porque a coisa não é fácil. Pastor Mineto trouxe uma palavra aqui, que ele fez um encontro de jovens. E parte dos encontristas que estavam lá, tinha um rapaz que tinha matado o pai dele. E ele trouxe esse testemunho hoje pela manhã. E ele disse, gente, os encontros que a gente está fazendo hoje, não é de confissão de pecadinho, não é pecadinho, pecadão não, mas não é de coisinha leve não. Eu estava lá com um rapaz que estava me perguntando, pastor, tem jeito para mim? Eu matei meu pai. Os jovens que foram para este encontro, que ele estava dizendo, eram jovens que tinham a prática de sexo com animais. Com vários animais. Queridos, a luta contra Amaleque não é uma coisa pequena, não. Não é uma coisinha que com 15 minutos de oração a gente resolve. Moisés subiu. Suas mãos eram pesadas. E a batalha não terminava. E ele intercedia. E estava lá só barulho de espada. Só barulho de espada. E gente caindo. E aí quando ele viu que ele não dava conta sozinho, Arão pegou no braço dele do lado direito e disse, meu amigo, eu vou estar contigo aqui nessa batalha, porque não está fácil você ficar com a mão levantada o tempo todo não. Eu quero ser teu amigo, eu quero ser teu auxiliar, eu levanto a tua mão. E um pegou de um lado e o outro pegou do lado. E é isso que a gente precisa. A gente precisa no furor dessa batalha de gente que esteja um ao lado, o outro do outro, porque não é fácil não. E gente que pegue na mão da gente, pegue no braço da gente e levante até que a batalha seja consumada.
E quando eu te pergunto, você está no monte ou você está no vale? Às vezes a gente vai para o monte da oração, sim. Mas na semana, o dia a dia, é no vale. Mas e aí? Se é no vale, quem é que está com a mão levantada lá o tempo todo? Moisés já foi. Quem é que está com a mão levantada o tempo todo para garantir que eu vou batalhar e que eu vou vencer? Aleluia, a resposta é essa: Jesus. Jesus é o nosso intercessor, que morreu e ressuscitou, e Ele intercede por nós à direita de Deus Pai. Jesus é aquele cujas mãos nunca se cansarão, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Ele está lá orando pela Mayra, Ele conhece as lutas da Mayra, Ele conhece as lutas da Dona Maria, Ele conhece as lutas do Felipe, dia e noite, dia e noite, dia e noite, no teu vale, nas lutas de Josué, nas batalhas contra Amaleque, que é covarde, que ataca pelas costas, que ataca os cansados, os desanimados, os desalentados, os desfalecidos. Há um Senhor, o único Senhor e intercessor nosso, Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, Jesus, o Filho do Deus vivo, que é homem, continua sendo homem, perfeitamente Deus e perfeitamente homem, intercede por nós, lá no céu. E aqui, o Espírito de Deus dentro de nós, e intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus que está dentro de nós. Há um Deus no céu intercedendo por nós, Jesus. E há um Deus na terra intercedendo por nós, o Espírito Santo. E não existem deuses, é um Deus só. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Trino, único Deus. Um único Deus. Em 3 pessoas. Mas na pessoa do Filho, Ele intercede por nós a partir do trono de Deus. E o Deus Espírito Santo intercede por nós dentro de nós. E no meio da igreja. Por isso, meu querido, hoje você está na 4ª aula do pré-encontro. Já passamos pela rocha, de onde emana água. Já passamos pelo pão vivo que desce dos céus. Já passamos pelas águas de Mara, que são curadas com a cruz e com a palavra. Já passamos pelos pães ázimos de uma vida sem fermento. Já passamos pela Páscoa, quando comemos da carne e aplicamos o seu sangue. E por meio do seu sangue, todas as nossas maldições são canceladas. São canceladas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre.